Saíram novidades sobre Homem-Aranha no Aranhaverso 2, a continuação do melhor filme do Homem-Aranha. Vamos conversar sobre o novo título que dá pistas sobre a trama, a história desse filme. Vamos conversar sobre a data, o trailer, tudo que nós sabemos e também sobre a possibilidade de haver um crossover com os Homens-Aranha em live action, ou seja, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Será que o Miles Morales dos filmes vai ser o mesmo Miles Morales dessa animação? Vamos falar disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e há um tempo atrás eu fiz um vídeo resumindo, trazendo tudo que nós já sabíamos sobre a continuação de Homem-Aranha no Aranhaverso. A mega animação do Homem-Aranha que reuniu diferentes versões do personagem e arrebentou a boca do balão. Vamos entregar uma idade aí com essa expressão. Eu vi que vocês gostaram bastante daquele vídeo, então saíram novas coisas sobre Homem-Aranha no Aranhaverso 2, inclusive o possível título oficial. Por isso resolvi fazer esse novo vídeo atualizando as informações que eu passei lá naquele primeiro vídeo lá. E já vamos começar a falar sobre o título. Vazou na internet o possível título de Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Seria Homem-Aranha Across the Spider-Verse. O primeiro era Into the Spider-Verse. Ou seja, em uma tradução livre, o segundo filme se chamaria Homem-Aranha Através do Aranhaverso. E olha de onde veio esse vazamento. Veio do LinkedIn de um profissional de efeitos especiais que trabalhou supervisionando o primeiro filme e está trabalhando também no filme 2 agora. Ele postou lá que estava trabalhando em Homem-Aranha Através do Aranhaverso, só que aí depois mudou e colocou sequência sem título oficial ainda de Homem-Aranha no Aranhaverso. Logo depois ele apagou isso e a conta dele se tornou inacessível, indicando que ele colocou a conta como privado, então apagou a conta. Isso dá uma credibilidade ao vazamento, indicando que esse pode mesmo ser o título do próximo filme. Apesar da Sony não ter confirmado Spider-Man Across the Spider-Verse ainda, nem uma tradução desse título, que eu vou traduzir aqui livremente como Homem-Aranha Através do Aranhaverso, quando receber um título oficial pode ser ligeiramente diferente disso. Mas, por ter sido uma informação vinda direto de uma pessoa que está trabalhando no filme, ela parece muito ser real. O título é ótimo e indica que o Miles Morales não simplesmente vai ser afetado pelo Aranhaverso, como deve atravessar ele, ou seja, ir para outras realidades. Eu vou falar melhor sobre isso quando nós estivermos conversando sobre a trama do filme, daqui a pouco nós chegamos lá, porque antes eu quero falar de outros detalhes que nós já sabemos dessa produção, como por exemplo, os personagens que vão aparecer, novas versões de Homem-Aranha. Só que antes de falarmos disso, deixa eu te pedir já para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar informado do mundo de super-heróis e para me dar uma força gigantesca aqui. Sério, não custa nada e um grande abraço para você que já faz parte da família Loquia. No outro vídeo que eu fiz, eu comentei como nós não tínhamos ouvido falar nada de que o Peter Parker mais velho iria retornar, o que me fazia acreditar que nós não teríamos ele no filme. Pois bem, do último vídeo até hoje, as coisas mudaram. O dublador original daquele Peter Parker, o Jake Johnson, disse em uma entrevista que já estava trabalhando em um contrato e o Peter Parker barrigudinho vai voltar. O que não ficou muito claro ainda é qual vai ser a participação dele na história. Se ele vai ser tão importante quanto foi para o primeiro filme ou se vai ser só uma participação mais rápida. Outra versão de Homem-Aranha que deve retornar é a Gwen Stacy, que é originalmente dublada pela Hailee Steinfeld. Sim, a mesma atriz que faz a Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro. Mas além deles, novas versões do Aranha vão aparecer, como a Jessica Drew, que é a Mulher-Aranha, que vai ser dublada originalmente pela atriz Issa Rae, a Silk, que é uma personagem relativamente recente dos quadrinhos. A origem dela é bem interessante porque ela recebeu os poderes sendo picada pela mesma aranha que picou o Peter Parker. É uma história muito louca, eu quero saber se essa história vai ser adaptada exatamente assim para nova animação também, mas vale dizer que tendo a Mulher-Aranha, a Aranha Fantasma, que é a Gwen Stacy Aranha, e a Silk juntas nessa sequência, ou seja, Homem-Aranha Através
através do Aranhaverso, já é um baita gancho pro filme derivado que vão fazer, porque assim como anunciaram uma sequência para Homem-Aranha no Aranhaverso lá atrás, também anunciaram que haveria um outro filme focado nas Mulheres-Aranha, e muito é especulado que essas Mulheres-Aranha sejam exatamente a Aranha-Fantasma da Gwen Stacy, a Mulher-Aranha e a Silk. Faz muito sentido apresentarem ela nesse novo filme para depois elas ganharem um filme próprio. Aliás, ainda falando sobre a Silk, que eu tô falando Silk aqui, mas o nome dela em português oficialmente é Teia de Seda. A Teia de Seda tá para ganhar uma série em live action pro Amazon Prime, ou melhor, pro Prime Video. Pois é, os direitos dessa personagem estão com a Sony Pictures e parece que a Sony Pictures vendeu os direitos para fazer uma série dessa personagem pro Prime Video e não pro Disney Plus para fazer parte do universo cinematográfico da Marvel. Parece que vai rolar, sabe, o Aranhaverso vai estar espalhado em plataformas diferentes. É até difícil dizer se a série da Teia de Seda vai ter alguma conexão com o Aranhaverso dos filmes do Homem-Aranha ou não, mas enfim, tá aí. É uma série que tá sendo desenvolvida mesmo, eu já comentei aqui várias vezes no canal e nos resta esperar para ver. Por enquanto temos poucas informações. Voltando pro filme do Aranhaverso 2, outro personagem que deve voltar é o Homem-Aranha 2099, que é originalmente dublado pelo Oscar Isaac, o cara que vai ser o Cavaleiro da Lua na série da Marvel Studios. O Homem-Aranha 2099 apareceu naquela cena pós-créditos do filme onde ele estava se preparando para viajar através de diferentes dimensões e recrutar diferentes versões de Homem-Aranha. Essa trama dele recrutando Homens-Aranha deve ser continuada no segundo filme e nós vamos comentar melhor sobre isso daqui a pouco. Que na própria cena pós-créditos apareceu o Homem-Aranha dos anos 60 lá, conversando com o Homem-Aranha 2099. Será que o Homem-Aranha dos anos 60 vai voltar em Homem-Aranha através do Aranhaverso? Quem tá especulado de aparecer também e confirmado, segundo o site da Hashtag Show, é o Homem-Aranha do desenho animado dos anos 90. O dublador original daquela série do Homem-Aranha diz que estava negociando com a Sony Pictures para participar do filme animado, e o site disse inclusive que a participação dele no filme vai ser pequena, porém vai estar ali no mesmo visual que ele estava na série dos anos 90. Ele estaria em alguns pequenos momentos do filme e depois voltaria pro final, talvez por uma batalha grandiosa que vai rolar aí. Se essa notícia do site da Hashtag Show for confirmada, vai ser muito legal de ver. Os produtores do filme também disseram que querem muito colocar o Homem-Aranha japonês na sequência. O Takuya Yamashiro, que tem até um robô gigante, o Leopardon. Se o Homem-Aranha japonês for aparecer, tem que aparecer o robô gigante dele também. E até a Espada Vigor, que teve um papel importante na saga do Aranha-Geddon, que foi a continuação do Aranhaverso nos quadrinhos. Eu tenho um vídeo completaço aqui contando a história do Aranha-Geddon. Aliás, eu vou deixar uma playlist aqui na descrição desse vídeo com várias das principais histórias do Homem-Aranha nos quadrinhos por lá. Tem um Aranhaverso, tem a continuação do Aranhaverso, tem a história da Penny Parker. Lembra da Penny Parker do primeiro filme? Pois é, nos quadrinhos ela é totalmente diferente, a história dela é trágica pra caramba. Todos esses vídeos eu vou deixar em um link para uma playlist aqui embaixo para você maratonar e curtir depois, beleza? Beleza. E por último, outra versão do Homem-Aranha que os produtores disseram que queriam que estivesse nesse filme, porém a gente não sabe ainda se vai estar ou não, é o Homem-Aranha Punk. Que é bem isso que o nome diz mesmo, é um Homem-Aranha que vem de uma realidade onde o rock, punk, violência e disputa contra o governo, tudo isso está em alta. O visual do Homem-Aranha Punk é muito legal, eu adoraria ver ele em animação. Mas tem outros personagens para aparecer em Aranhaverso 2 que não são versões do Homem-Aranha, como por exemplo, a Octopus, dublada pela Kathleen Han. A Kathleen Han é a Agatha Harkness da série WandaVision, ela fez a voz original daquela versão do Dr. Octopus do filme, e ela tá para voltar na sequência, e supostamente com um papel ainda maior. Como é que isso vai acontecer? Uma coisa que eu penso é que na história do Aranha-Geddon, tá o link aqui embaixo para a história completa para você conferir, aparece uma versão alternativa do Dr. Octopus, que é uma mulher e que é do bem, que é parceira da galera. Será que é isso? Será que vai surgir uma outra versão da Octopus, que é do bem, que vai ser interpretada pela Kathleen Han também e vai ajudar os aranhas? Ou será que é a mesma Octopus vilã que vai aparecer de novo?
Porque o grande vilão do filme, segundo o site Murphy's Multiverse, vai ser um personagem chamado Spot. É um vilão bem secundário, mas que já apareceu até nas histórias do Demolidor, e ele basicamente tem buracos dimensionais dentro do corpo que servem de portais para outros lugares. É bem provável que esse personagem seja bem adaptado para a animação e que ele acabe tendo uma conexão com o multiverso. Talvez ele seja até um motivo para os Homens-Aranha precisarem se reunir através de todo o multiverso. Depois de tudo isso que eu falei, deixa eu só dar uma passada aqui nos personagens que ficaram de fora, pelo jeito. A Penny Parker não deve voltar, Porco-Aranha, o Aranha Noir e o Rei do Crime. Pelo menos pelas informações que nós sabemos até agora. Se por acaso tivermos novidade, eu vou fazer um outro vídeo falando mais a respeito. Só que chegou a hora de nós falarmos da trama. Você se lembra como o primeiro filme acabou? O primeiro final mostrou o Miles Morales deitado na cama e um portal aparentemente surgindo em cima dele com a voz da Gwen Stacy falando. Ou seja, a Gwen Stacy estava entrando em contato com o Miles através do multiverso. Vale dizer que depois da saga do Aranha-Gedon, olha só, tem muitas conexões com o Aranha-Gedon aqui. A Gwen Stacy de fato ganha o poder de atravessar multiversos. Será que é isso que vai acontecer? Será que é isso que vai ser explorado em Homem-Aranha através do Aranha-Verso? Uma coisa bem interessante que o trio de diretores que assumiu o Aranha-Verso 2 disse é que o filme vai começar lá com Miles Morales, mas daí vai passar 2 anos. Ou seja, vamos ver um Miles Morales mais velho, mais experiente e talvez até com um relacionamento já desenvolvido com a Gwen Stacy. Seria bem legal ver os dois já namorando nesse filme. Chato seria, ter aquela enrolação, né? Eles não estão juntos ainda. Passaram 2 anos, mas eles estão ainda nesse chove e não molha. Seria muito legal eles começarem juntos mesmo. Pelo menos é isso que eu acho. O que você acha? E o segundo final do filme teve aquela cena pós-créditos do Homem-Aranha 2099 ajustando um aparelho e visitando diferentes realidades. Ou seja, a Gwen Stacy chegando em um portal, essa passagem de anos e o Homem-Aranha 2099 viajando para diferentes realidades, tudo indica que vai ser uma aventura que vai passar por diferentes mundos do Aranha-Verso. Fazendo jus ao título do filme, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. E é isso que me leva a uma baita teoria aqui. Vamos entrar numa especulação minha que você vai ver faz sentido. Depois você me conta o que você acha, se faz sentido ou não. Num tweet famoso dos produtores do filme, o Phil Lord e o Christopher Miller, eles disseram que planejaram colocar o Homem-Aranha do Tom Holland no primeiro filme do Aranha-Verso. Só que a Sony não deixou, disse que era cedo demais para isso. Inclusive até o próprio Tom Holland disse que iria participar do primeiro filme do Aranha-Verso, seria meio que um easter egg, ele apareceria, diria oi e tal, mas isso não rolou, não foi pra frente. Só que o que pega, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é, a Sony falou que era cedo demais. Por que era cedo demais? Eles estavam planejando alguma coisa para fazer depois? E adivinha, o primeiro filme do Aranha-Verso saiu lá em 2018, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi no iniciozinho de 2019. De lá pra cá, o que aconteceu? Aconteceu Homem-Aranha longe de casa e tá acontecendo o Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que é um filme que promete abrir o Aranha-Verso nos cinemas, reunindo diferentes versões de Homens-Aranhas em um filme só. Então será que a Sony não deixou o Tom Holland aparecer na animação do Aranha-Verso, porque o Aranha-Verso ainda não estava sendo explorado nos filmes em live action com atores reais, né? E se for por isso, em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, o Aranha-Verso vai ser explorado e não vai ter mais desculpa nenhuma. Como Homem-Aranha no Aranha-Verso 2 ou Homem-Aranha através do Aranha-Verso vai sair depois de Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, eu acho muito possível que a Sony finalmente permita uma participação especial do Tom Holland ou até de outras versões de Homens-Aranha dos filmes na animação do Aranha-Verso. E eu não tô falando de nada estilo Space Jam não, sabe? Atores reais interagindo com desenhos animados, eu acho que isso aí ficaria muito estranho. Eu tô falando mesmo dessas versões de Homem-Aranha aparecerem em estilo animado no filme do Aranha-Verso. Até porque seria muito mais fácil trazer atores como Tobey Maguire, por exemplo, que é um ator caro, que é um ator que tá um pouco afastado de Hollywood, faz só alguns projetos bem seletos. Seria muito mais fácil trazer ele de volta como Homem-Aranha se ele só precisasse dublar uma versão animada do Homem-Aranha dele. O mesmo vale pro Tom Holland e pro Andrew Garfield.
Será que esses atores vão participar de Homem-Aranha através do Aranhaverso, dublando versões animadas dos seus próprios personagens? Lógico que assim, o protagonismo dos filmes animados do Aranhaverso é do Miles Morales, então não é como se o Homem-Aranha do Tom Holland, ou do Andrew, ou do Tobey Maguire ganhassem um espaço gigantesco. Pode ser que eles apareçam só como uma participação especialzinha mesmo, um easter egg, tipo o que relataram sobre o Homem-Aranha do desenho animado dos anos 90. O site da Hashtag Show disse o quê? Que ele apareceria em alguns momentos chaves e depois voltaria para a batalha final. O mesmo pode acontecer com as versões animadas dos Homens-Aranhas dos filmes. E inclusive, isso poderia levar a outra coisa muito louca, um crossover. Se os aranhas dos filmes forem para animação, significa que os aranhas da animação também podem vir para os filmes. A Sony, lógico, vai explorar bastante o Aranhaverso e tem uma conversa há muito tempo aí do Miles Morales aparecer em live action. E se, quando Miles Morales aparecer em um filme live action com atores reais, for exatamente a mesma versão do Miles Morales que nós conhecemos nos filmes animados? Eu acho que faria muito sentido e é muito possível, já que a animação do Aranhaverso é do departamento de animação da Sony Pictures e os filmes do Homem-Aranha são da Sony Pictures. Comenta só o que você acha. Agora sobre o trailer aqui, o primeiro trailer para o primeiro filme do Homem-Aranha no Aranhaverso saiu em 6 de junho de 2018, enquanto o filme estreou no dia 11 de dezembro de 2018 lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi em janeiro de 2019. Ou seja, foram 5 meses da estreia do primeiro trailer até a estreia do filme. E se formos considerar essa mesma conta para o segundo filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso, como ele está previsto para chegar aos cinemas no dia 7 de outubro de 2022, ou seja, em outubro do ano que vem, talvez o primeiro trailer para através do Aranhaverso saia em abril de 2022 pra gente. Lógico que o mundo pós-pandemia é diferente, essas datas podem mudar, mas pelo menos nós vamos ter um trailer dessa sequência mais cedo do que imaginávamos, do que eu imaginava pelo menos. Comenta aqui o que você acha, vamos conversar a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.